Olá pessoal, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Hoje um podcast muito especial para falar do nosso massacre para cima do Vasco, 6-1, incontestável, né? Inapelável. Antes de falar do jogo, rapidamente, esse placar é emblemático que mostra a diferença do Flamengo para o Vasco, que nem é Vasco da Gama mais, é Vasco SAF. E a SAF deles faliu. A 777 não tem mais controle judicialmente sobre o Vasco, está afastada, já perdeu o Everton, que eles controlavam. Então, assim, o Flamengo, esse 6-1 é a pá de cal no que restava do Vasco, que deixou de ser Vasco da Gama, passou a ser Vasco SAF, e agora acho que é só Vasco, ou só Vasquinho, porque a SAF deles, a 777, não existe mais. Então, eu acho que eles não têm dinheiro para nada, já não tinha muito. Agora, assim, é emblemático. Acho que daqui a pouco tempo, a situação do Vasco vai piorar mais, o que me deixa muito feliz. Porque nem SAF eles têm mais. E quem é que vai querer comprar o Vasco? O Vasco não tem dinheiro para nada, sem um dono. Então esse 6-1 é muito emblemático. Para mim é a pá de cal no que um dia foi o Vasco. Isso me deixa extremamente feliz. Falando do jogo, né, que é o destaque, o Flamengo entra com um time que todo mundo já conhece. O Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, o Alan no lugar do Pulgar, esquema tático definido, que já vem jogando, que deu certo. O Vasco, ex da Gama e ex-SAF, faz 1-0 num gol totalmente aleatório. O Flamengo, isso aí acho que é uma crítica, a única talvez. Eu tenho observado isso. O Flamengo demora um pouquinho para se ligar no jogo, sabe? Tipo para esquentar. E o Vasco vai no lateral, batido para a área, um bate e rebate. A bola sobra para o centroavante deles, que acerta um gol aleatório. 1-0 para o Vasco. Só um parênteses aqui. O jogo do Flamengo, clássico, o Flamengo toma gol, eu costumo xingar na sala, reclamar. Aí dessa vez fiquei totalmente tranquilo, até que minha filha foi lá e falou: pai, foi gol do Flamengo? Você não, né? Foi gol de quem? Você não xingou, não reclamou? Eu falei: não, foi gol do Vasco, mas tá tranquilo. Porque a diferença assim é gritante de time. Então mesmo o Vasco fazendo esse 1-0 aí, assim, eu tinha confiança de que o Flamengo iria virar. Não para 6-1, óbvio, mas falei: não, a gente vai virar, não tem como não virar. E o Flamengo, uma coisa muito positiva, foram várias coisas positivas, né? Mas assim que eu achei interessante é que o Flamengo manteve a calma, não se desesperou, não ficou afobado, não forçou passe, jogadores conscientes, sabe? Então era nítido, o que me acalmou que era nítido que o Flamengo viraria. Então o Flamengo, aí o Vasco faz 1-0, nem eles sabem como, e não consegue jogar mais. O Flamengo encaixa a marcação alta. O Vasco não conseguia passar do meio de campo mais. A bola, todas as vezes eles saíam com lançamento longo, procurando o centroavante. O Flamengo ganhava essa bola alta, caía no pé do Alan ou do De La Cruz, que o jogo fluía, né? E o Flamengo conseguia jogar bem pelas pontas e pelo meio. Até que sai o gol de empate. A bola sobra para o Cebolinha, que ele pega de primeira no cantinho, 1-1. O jogo de ontem representa muito assim o que eu penso, que é a parte tática, os jogadores sabendo o que tem que fazer, tanto com a bola quanto sem a bola. Só que o que sobressai, eu sempre falo isso, o que sobressai é a parte técnica de qualquer esporte, falando dentro do futebol que a gente está falando aqui. O Cebolinha acerta um chute difícil, que a bola vem alta, ele pega de primeira no cantinho.
Então isso é fundamental a gente ter. Nós temos no elenco jogadores de alto nível técnico e eles estão conseguindo nos últimos 5 jogos botar essa técnica em prática. Então o Cebolinha vai e empata o jogo. Ali o Vasco já sente já, porque né, eles não entenderam como é que fizeram o gol deles. E quando tomam o gol, eles sabiam que não ia aguentar. E o Flamengo continua, marcação encaixada, sem dar espaço para o Vasco. Time do Flamengo compacto, tanto para atacar quanto para defender, sem buraco. Movimentações, isso aí o Flamengo faz isso, joga bem. Movimentações de quem está sem a bola. O treinador do Vasco lá, um português que usa boina lá. Quero ver quem vai pagar ele, porque quem contratou foi a 777. Eu só tô rindo, cara. Tô muito feliz com essa catástrofe que é o Vasco. Entrou com linha de 5, 3 zagueiros, 2 alas, fechando linha de 5. E o Flamengo soube furar esse bloqueio. Como? Toda hora alguém passava, empurrando, tirando, desequilibrando essa linha. Era Gerson que passava pela direita, era o Cebolinha, era o Pedro que procurava espaço nas costas, era o Alan, era o De La Cruz, que mesmo sabendo que não ia receber a bola, mas carregava a defesa para trás. Isso mexeu com a estrutura deles. E o Flamengo, outro ponto positivo de vários, você pegando um time retrancado ou tentando fazer uma retranca, que foi o caso do Vasco, o Flamengo faz uma, empata, né, com o gol do Cebolinha. O segundo gol, que é outro golaço, é de escanteio. Há quanto tempo o Flamengo não fazia um gol de escanteio? Eu vinha falando isso aqui também. O Flamengo estava tomando um gol de escanteio e não estava fazendo. Então, a Arrascaeta bate curtinho, Cebolinha passa pelo Payet, passa pelo Pinton e dá um passe genial. Assim, o cruzamento do Cebolinha, ele olha e tira do goleiro, e o Pedro faz um gol de peito, desmoralizante. O gol de peito num escanteio originário, né? A jogada originária de escanteio. Golaço do Flamengo, característico do Pedro esse peito, né? Numa ótima jogada do Cebolinha, parte técnica de novo. Ali, e o Flamengo continua dominando o jogo. Não teve esse negócio de, viramos o jogo, vamos ficar com um toquinho aqui atrás, como eu não gosto nem de lembrar que aconteceu na Libertadores, jogando fora de casa. O Flamengo manteve a marcação encaixada, alta, pegava a bola, partia para cima, consciente do que estava fazendo. E consegue fazer o terceiro gol, o Vasco recuado, e consegue fazer o terceiro gol no outro escanteio. Dessa vez cobrado direto para a área. O Davi Luiz dá 2 passos para trás e pega de primeiro, um bonito gol também. O que já desestabiliza mais ainda o adversário, né? Esse 3-1 merecido pelo volume de jogo do Flamengo. O Cebolinha antes já tinha finalizado bem, o Flamengo sempre criando. Então, tudo foi positivo, né? Inclusive fazer gol de bola parada. Quando a gente vai pegar daqui para frente defesas fechadas, é importante ter a opção de fazer gol de escanteio. Todo gol é válido. Então ontem, o time do Vasco com linha de 5, fizemos o primeiro gol do Cebolinha, que é uma bola também rebatida, ele pega bem de primeira, e depois 2 gols de escanteio. Importantíssimo ter essa qualidade também de bola parada. No final do primeiro tempo, o zagueiro horroroso deles, esse Léo Pelé, que é horrível, dá um passe errado. De La Cruz, como sempre, correndo o campo todo, antecipa, e o zagueiro deles é expulso corretamente, o VAR chama, e o juiz dá o vermelho. Então, o Flamengo vai para o intervalo com 3-1, com o Vasco com um jogador a menos. Meu pensamento, falei, Flamengo vai tirar o pé.
Vai ficar tocando bola, não vai querer se arriscar, vai querer controlar o jogo, que é muito perigoso. Esse time do Flamengo não sabe controlar jogo com toquinho. Não é que não sabe, tem dificuldade. Eu já estava meio que traumatizado da Libertadores contra o Milionários, contra o próprio Bolívar, né? Mas, para minha grata surpresa, o Flamengo volta para o segundo tempo querendo mais. Continua jogando do mesmo jeito. Marcação alta, encaixada no campo do Vasco. O Vasco sem conseguir sair jogando, tentando só chutão para frente. O Flamengo ganhando sempre a segunda bola. Por que que ganha a segunda bola? Porque o time está bem posicionado. Isso aí é a parte tática. O time está bem posicionado, né? O Alan sai no primeiro tempo também machucado, entra o Pulgar, mantém o nível, o Pulgar é o titular, voltando de lesão. E o Flamengo mantém o nível. E consegue fazer outro golaço para mim. Para mim é o gol mais bonito. É o do Arrascaeta. Porque se você pegar a jogada toda, é um tiro de meta do Vasco, só deu chutão. Então o goleiro deles lá bate o tiro de meta, a defesa vem saindo. O Fabrício Bruno escora de cabeça, ele não tira de cabeça. Ele escora conscientemente pro Gerson. O Gerson já toca de primeira pro Pedro. Isso aí é muito bom. O meu medo era o Gerson dominar essa bola, em vez de olhar para frente, tocar de volta pro zagueiro. Não. O Gerson pega, toca de primeira pro Pedro. O Pedro dá um passe maravilhoso por cima do zagueiraço Léo Pelé pro Arrascaeta. E o Arrascaeta ontem voltou a ser o Arrascaeta que a gente conhece e que a gente espera que joga, né? Disparada a melhor partida dele de 2024. Então, o Arrascaeta ganha na frente do Léo Pelé, aí com toda a sua categoria, domina a bola com a direita, com a esquerda, e o Léo Pelé tentando derrubar ele, puxar a camisa dele, ele com toda a categoria espera o melhor momento e dá um toque de canhotinha para a bola morrer no fundo da rede. 4-0 Flamengo, fora o baile. Festa da torcida, Arrascaeta jogando muito, o time todo jogando bem, Cebolinha, Gerson, Pedro, De La Cruz, o Vinha, para mim fez uma partidaça também ontem. Então, o time não tirou o pé. Aí o Tite faz as substituições, segue o Flamengo dominando totalmente o jogo. O Tite, né, o Cebolinha sentiu cansaço, entra Bruno Henrique, sai Cebolinha, entra Bruno Henrique, ótimo, né? E outra jogadaça. Eu queria falar muito dos gols que foram impactantes para mim, assim. Não foram 6 gols, assim, de cruzamento na área aleatório. Não, todos os gols foram trabalhados, véio. Outro golaço também. O Arrascaeta recebe a bola do Gerson pela direita, pela meia direita. O volante do Vasco, achando que o Arrascaeta ia voltar para o campo de defesa, antecipa. O Arrascaeta dá um drible de corpo maravilhoso, limpa a jogada, carrega, tira mais 2 jogadores do Vasco na entrada da área e rola para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, esse gol do Bruno Henrique é característica dele. Essa batida chapada no ângulo. Bruno Henrique vai, bate chapado, indefensável, Flamengo 5-1. Assim, já era apoteótico já, né? Porra, golaço, o time todo jogando bem tecnicamente. Quando a parte tática, quando os jogadores entendem a parte tática e querem cumprir o que o treinador pede, a parte técnica se sobressai. Fica mais fácil para o jogador botar em prática a sua qualidade técnica. Nós já vivemos isso lá atrás, em 2019, só para pontuar, só para exemplificar, certo? Não estou comparando 2024 e 2019, não. Só quando os jogadores assimilam e querem botar em prática o que um treinador pede, né? A parte técnica vai se sobressair. Então, 5-1 Flamengo, aí o Tite faz outras substituições, bota Luiz Araújo, bota Gabigol, mexe no time. Acho que foi inteligente botar o Gabigol junto com outros jogadores, para ele não entrar sozinho,
Tem que pensar nisso. Ah, isso é frescura, tudo no Flamengo é grandioso. Tanto para adorar um jogador quanto para criticar. Com razão até, no caso do Gabigol, já gravei um podcast sobre isso. Só que não é o momento ali de queimar o cara é jogador do Flamengo. Então achei inteligente o Tite botar o Gabigol junto com o Luiz Araújo lá. Aí o Tite bota Gabigol, Luiz Araújo e o Wesley, lateral direito. O Flamengo dominando, domínio total do jogo, assim. Continua dominando. E para coroar, né, para fechar com chave de ouro, o Gabriel consegue fazer o gol. Gabigol fez o gol que finaliza, podemos assim dizer, a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco. É emblemático isso. Isso vai ficar na história. E o Gabigol faz esse gol que pode ser o retorno dele, né? Pode ser um gol que vai fazer as pazes com a torcida. Pode ser o gol que é a retomada da carreira dele de jogador de futebol. Espero que sim, né? O Gabigol é um ídolo eterno nosso. Eu fiz um podcast falando da situação dele com a camisa do Flamengo e quem quiser ouvir tá lá. É Gabi ex-gol. Critico ele pelo fato, né? Já tá lá, não vou me repetir do que eu já falei lá. Quem tiver interesse, ouve lá. Só critico ele por ele não estar jogando bem 2022, 2023 e 2024. Porém, é inegável que o Gabigol é ídolo para sempre do Flamengo, por tudo que ele já fez. Só que ele ainda é jogador do Flamengo, tem 26 anos e tem que continuar jogando. Não dá para sentar no que ele já fez, e foi o que aconteceu e está acontecendo. Então, comemorei bastante o gol do Gabigol, é ídolo, pô. Ele faz aquele gol, faz a comemoração característica dele lá, todo mundo feliz. Eu acho que o jogo foi tão perfeito que até o gol do Gabigol no último lance do jogo ali foi para coroar, para dar tudo certo. Então a gente fez 6 gols. Não teve nenhum jogador que repetiu o gol. Foi Cebolinha, Pedro, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Outra coisa emblemática. Desde 2019 que Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, os 3 não marcavam no mesmo jogo. É difícil pra caramba de acontecer, óbvio, mas é emblemático. São os 3 remanescentes, né, de 2019. Então, assim, tem o Gerson também, né? Mas o Gerson saiu e voltou. Dos que ficaram, dos que estão no Flamengo desde 2019, os 3 marcaram. Então, é muita coisa boa. E o Flamengo tem que saber aproveitar isso. Então, tem que aproveitar, sim, que o Gabigol fez o gol, o último gol da goleada, que confirmou, né? Fez ser a maior goleada da história do Flamengo sobre o Vasco. Então, tudo deu certo. Então, eu espero que seja a retomada do Gabigol. Que ele volte a entrar nas partidas quando o Tite precisar, porque o titular indiscutível é o Pedro, mas que quando precisar do Gabigol, que ele entre, faça gol, jogue bem. E fora de campo, pare de fazer merda. Né? Então, tinha que falar dessa parte do Gabigol. Então o Flamengo termina o jogo 6-1, líder do Brasileirão. Nós terminamos a rodada líder do Brasileirão. Então, é uma evolução dos últimos 5 jogos. O Flamengo fez 16 gols, se não me engano, e tomou 1. Ganhou do Corinthians 2-0, ganhou do Bolívar 4-0, fez um jogo ruim contra o Amazonas 1-0, ganhou do Milionários e ganhou do Vasco. Ganhou não, humilhou o Vasco. Então são 5 jogos, tirando do Amazonas lá que o Flamengo não jogou nada. De 5 jogos, o Flamengo fez 4 jogos bons. 2 pela Libertadores e 2 pelo Brasileiro. Corinthians e Vasco. Então, espero e torço de que o Flamengo mantenha essa crescente.
de que o Flamengo continue evoluindo. Por quê? Se esses caras, ó, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, se eles mantiverem esse nível de atuação, fora os outros, Pulgar, né, jogou bem, o próprio Alan tá fazendo bem o papel dele de volante, o Vinha jogou muito bem, o Ayrton Lucas está machucado, a nossa zaga sempre é boa, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz e Léo Ortiz, porra, 4 bons zagueiros. Então assim, se esse time conseguir manter o nível dessas últimas atuações, eu acho que ninguém segura a gente, sabe? Dá para ganhar Libertadores, dá para ganhar Brasileiro, dá sim, desde que mantenha essa crescente, mantenha esse futebol. Tanto da parte tática, técnica e física. O Flamengo ontem correu os 90 minutos. O juiz nem deu acréscimo com pena lá, né? Acabou o jogo no gol do Gabigol. Não deu nem 1 minuto de acréscimo. Pra humilhar mais ainda o Vasco. Tipo assim, não, velho, chega. Né? Tá demais já. Então, o Flamengo tem que aproveitar esse momento. Agora, muito ruim a parada dessa data FIFA. Vou falar brevemente sobre essa data FIFA, que eu vou gravar um episódio específico sobre isso. A gente, eu tomei consciência hoje, pensando nisso. A data FIFA não é a culpada. A data FIFA existe no mundo todo. Culpada, né, de não paralisar o campeonato é a CBF. A CBF que é a culpada dos times, né, de grandes investimentos, do Flamengo. Perder mais da metade do time titular, porque é o único lugar do mundo onde tem campeonato brasileiro, campeonato nacional, junto com data FIFA, cara. Isso é ridículo. Mas essa semana agora eu vou gravar um episódio específico sobre isso, falando dos interesses que a CBF tem. Porque, assim, é fácil você arrumar data. É só enxugar o campeonato estadual. É só diminuir o número de datas. Só que a CBF não diminui o número de datas para agradar as federações estaduais, que é quem elege o presidente da CBF, o que é um tremendo absurdo. Mas enfim, vou falar também nesse próximo episódio sobre o adversário do Flamengo na Libertadores, que é o Bolívar. Para mim, tem um lado bom e um lado negativo. Mas enfim, para terminar, o jogo de ontem, histórico, 6-1, massacre, humilhação em cima do Vasco. Olha o que eu tô falando. Esse jogo foi a pá de cal no Vasco. Não tem mais SAF lá, não tem dinheiro da 777, 171. Não tem dinheiro, o Vasco não tem dinheiro nenhum. Vão atrasar pagamento de jogador. Não vai ter dinheiro para nada. E a gente está de camarote olhando a desgraça deles, o que é muito prazeroso. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.